Então, como nós vimos, nós terminamos o estudo dos atributos incomunicáveis, que são aqueles que não se transmitem a nós e que são exclusivos do nosso Senhor. E hoje nós vamos dar início ao estudo dos atributos comunicáveis, aqueles que graciosamente ele transmite a nós. Mas mesmo para podermos usufruir desses atributos, nós precisamos e dependemos exclusivamente do Senhor, nos transformando a cada dia no nosso processo de santificação. Lá nos atributos incomunicáveis, nós aprendemos que o nosso Deus é um Deus que não se conhece, a gente não consegue conhecê-lo por completo, mas nós conseguimos conhecê-lo o suficiente para que nós alcancemos a salvação em Cristo Jesus, que nos é revelado na palavra de Deus também. E, através do processo de santificação a partir da nossa conversão, nós também podemos conhecer cada vez mais o Senhor. E é este o objetivo dos nossos estudos. E o texto base de hoje está em 2 Coríntios 3:18. Se você estiver com a sua Bíblia, ou se você estiver com o seu aparelho celular e o aplicativo da Bíblia, abra lá para nós lermos juntas este versículo. Diz o seguinte: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, prestem atenção. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor. Nós vimos no primeiro estudo da primeira fase dos atributos incomunicáveis que nós fomos criadas para refletir a glória do Senhor. E este versículo diz que, para que isso aconteça, nós temos que ser transformadas de glória em glória, ou seja, é um processo pelo qual nós devemos passar. Quem é de vocês que já não fez a seguinte pergunta? Qual a vontade de Deus para a minha vida? Eu já me fiz muito essa pergunta e continuo fazendo. E, às vezes, a primeira pergunta que surge é: o que eu devo fazer? Qual o caminho que eu preciso escolher? Qual a escolha que eu devo fazer? Qual a decisão que eu devo tomar? E a gente, às vezes, abre também a Bíblia na tentativa de achar uma resposta. Mas não acontece dessa forma. Não é um passe de mágica, né? Se eu quero saber a vontade de Deus para a minha vida, nós vimos lá nos atributos incomunicáveis que a primeira coisa é conhecer quem é o nosso Deus. E nós trilhamos por esse caminho, lá nos atributos incomunicáveis. Nós vimos que ele é onipresente, que ele é onipotente, que ele é onisciente, que ele é todo-poderoso. Mas nós precisamos avançar nesse processo. Nós precisamos buscar na palavra de Deus esse discernimento. Porque muitas vezes nós fazemos essa pergunta, qual é a vontade de Deus para a minha vida, confiando no nosso próprio coração, confiando nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. E nós sabemos e aprendemos lá nos primeiros estudos que o nosso coração, ele é enganoso. A nossa lógica humana, puramente humana, ela é distorcida. Quando o pecado entrou no mundo, ele fez isso, ele distorceu a nossa imagem e distorceu também o nosso coração, a inclinação do nosso coração. Mas a palavra de Deus, ela nos mostra que Deus está mais preocupado com aquele que toma a decisão do que com a própria decisão em si. A história de Pedro, por exemplo, ela nos lembra que, independentemente da qualidade das nossas escolhas, nem tudo estará perdido. Por óbvio que nós vamos sofrer consequências das escolhas que nós fazemos, mas
Deus nos mostra, através da palavra dele, que nenhuma decisão que nós tomarmos vai nos separar do amor de Deus em Cristo, porque Deus é fiel em restaurar pessoas, né? Quando nós olhamos a história de Pedro, nós encontramos um homem impulsivo, né, inicialmente, um homem que prometia a Jesus que jamais o negaria e o negou, né, 3 vezes. Mas depois nós vemos um Pedro transformado pelo poder do Senhor e transformado em alguém que passou a pregar com ousadia o Evangelho. Então, essa história de Pedro nos lembra, né, que as decisões que ele tomou não determinaram o futuro dele, não determinaram quem era Pedro. E nós podemos também olhar, por exemplo, para a história de José e dos seus irmãos. Eles intentaram o mal contra José, e ainda assim, Deus usou o resultado daquela decisão desastrosa dos irmãos de José para transformar em bênção, para ensinar José, para ensinar os irmãos de José. Então, nós podemos aprender que Deus pode usar o resultado de qualquer decisão que nós tomamos para a sua glória e para o nosso bem. Mas isso só é possível porque Ele é um Deus soberano, que conhece o nosso coração e que reina absoluto sobre todas as coisas. Então, ao invés de nós abrirmos a palavra de Deus como se fosse algo mágico, né, para acharmos ali uma resposta para alguma dúvida que nós temos ou para alguma decisão que nós devemos tomar, nós precisamos ter uma vida de intimidade com esta palavra, uma vida de leitura, de aprendizado, porque é nesse aprendizado e nesta intimidade é que nós vamos encontrar o discernimento para o que nós devemos fazer, porque antes de nos preocupar com o que nós devemos fazer, nós devemos nos preocupar em quem nós devemos ser. E nós já começamos a ver nos primeiros estudos quem nós devemos ser. Nós devemos ser mulheres que refletem a glória de Deus. E para podermos fazer isso, nós temos que avançar no nosso processo de santificação. Então, se você quer conhecer a vontade de Deus para a sua vida, a primeira pergunta que você precisa fazer não é o que eu devo fazer, mas sim quem eu devo ser. E a ordem dessas perguntas, ela é muito importante. Aliás, como tudo que Deus faz, Deus é um Deus de ordem, né? Ele trouxe ordem ao caos, trouxe à existência todas as coisas de forma ordenada. E hoje, se há desordem, é por conta do pecado que entrou no mundo, por causa da nossa desobediência através de Adão, através de Eva. Mas Deus trouxe ordem e Ele traz ordem em meio ao caos. Então, esta ordem da pergunta, ela é fundamental para o nosso processo de aprendizado. Então, antes de perguntar o que eu devo fazer, eu preciso perguntar quem eu devo ser, à luz da palavra de Deus. Em Gênesis 1, 27, nós nos recordamos do nosso propósito. Criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, nós fomos criadas portadoras desta imagem. E mesmo após a queda, mesmo quando Eva, né, estendeu a mão para querer conhecer e ser como Deus, mesmo após essa distorção da nossa imagem, embora nós não sejamos como nós deveríamos ser no início, hoje nós somos vasos rachados, mas Deus está restaurando e pode restaurar esta imagem à medida que nós vamos caminhando, à medida que nós vamos buscando conhecer mais desse Deus, buscando ser quem Ele deseja que nós sejamos. E no texto base que nós lemos, nós encontramos a resposta para esse vaso rachado.
Nós vamos repetir o que estava lá, o que está em 2 Coríntios 3,18, que foi o primeiro versículo que nós lemos. E diz o seguinte: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, aqui diz que nós somos transformadas de glória em glória. Lembram o primeiro cântico do primeiro estudo que nós tivemos, para quem estava aqui, que diz: eu quero ser uma mulher transformada? E isso, de novo, não é um passe de mágica, é um processo de transformação. O Evangelho começa a nos transformar naquilo que nós deveríamos ter sido. Por quê? Porque o Evangelho nos transforma, ele refaz a nossa imagem, passo a passo. E o nosso relacionamento com Deus é o caminho para nós buscarmos esse discernimento que nós falamos no início do estudo. Quando eu quero saber a vontade de Deus para a minha vida, quando eu preciso tomar decisões, quando eu preciso escolher entre caminhos a seguir, é o nosso relacionamento com o nosso Deus é que vai nos dar a resposta e o discernimento que nós tanto buscamos. É caminhar por este caminho, junto com o Senhor, sabendo que Ele é um Deus onipresente. Não precisa que eu sinta. A presença dele não depende de eu sentir que ele está presente. Ele está presente. A presença dele é algo real e não depende de nós. Depende de nós ter essa intimidade com ele. Isso sim, nós precisamos buscar, nós precisamos ler a palavra, meditar nela, nós precisamos ter uma vida de oração, uma vida devocional com o Senhor. Então, crescer no conhecimento do Senhor é crescer em santidade, sendo moldadas à imagem de Deus. E quem que é o nosso molde? O Senhor Jesus. Como que nós deveríamos ser? A palavra de Deus diz que Jesus é a expressão exata do ser de Deus. E nos aponta Jesus como o modelo que nós devemos seguir. Então, como nós vimos, inclusive no estudo passado, nós somos vasos nas mãos do oleiro. Nós somos o vaso. Nós não temos o domínio nem a capacidade de nos moldar. Quem faz isso é o oleiro. E o oleiro é o nosso Deus. E se for necessário, ele vai refazer esse vaso. Quantas vezes for preciso. Às vezes, é preciso, inclusive, quebrar o vaso e começar de novo. Às vezes, é preciso apenas um acerto no molde. Mas é Ele quem sabe, é Ele quem nos conhece, é Ele que conhece o nosso coração, é Ele que conhece os nossos desejos. E nós vimos também no estudo passado que o nosso coração, ele é extremamente corrupto, inclinado naturalmente para o mal, inclinado naturalmente para a desobediência. Por isso, esse cântico que nós ouvimos no início diz que nós precisamos ser renovadas a cada dia. E para que sejamos renovadas, nós dependemos do Senhor. E neste processo de santificação, Deus vai refazendo a nossa imagem. Em Romanos 8, 29, diz o seguinte: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então vejam, qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Que nós sejamos como Cristo. Veja o que o versículo diz. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Então, a própria palavra de Deus nos aponta o caminho, o modelo, que é o Senhor Jesus. Em Colossenses 1, de 13 a 15, diz o seguinte: Ele, Jesus, nos libertou do império das trevas
e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Esse versículo ele tem uma importância fundamental para a nossa vida, porque antes do processo de santificação, nós precisamos da redenção em Cristo Jesus. Vejam o começo do versículo. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, Jesus, no qual, ou seja, em Jesus, nós temos a redenção, ou seja, a remissão dos pecados, o perdão dos nossos pecados. E diz mais no versículo 15: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, vejam, esse processo passa pela nossa redenção, quando nós aceitamos o Senhor Jesus como Senhor das nossas vidas, o nosso único Salvador, conquistamos a remissão dos pecados através de Jesus e passamos a ter, então, um modelo a ser seguido. Por quê? Porque Jesus é a imagem do Deus invisível. E nós vimos que nós fomos criadas para refletir a glória de Deus. Então, o nosso molde, o nosso modelo é Jesus, para que nós possamos refletir a glória de Deus. Então, nós temos que olhar para Jesus, para como ele caminhou, para o que ele nos ensinou. E nós temos como lema na nossa igreja, é bom relembrar, que nós devemos ser, sim, seguidores integrais do Mestre, que é Cristo Jesus. Veja no versículo de 1 Pedro 2:21, e eu vou enviar para vocês todas essas passagens. Porquanto, para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Olhem que precioso. Cristo sofreu no meu lugar, no lugar da Ana Rosa, da Miriam, de todas vocês, deixando-nos exemplo para seguirmos seus passos. Então, a palavra de Deus já nos diz qual é a resposta. Qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Refletirmos a glória dele. E como é que nós conseguimos refletir a glória dele? Seguindo o exemplo de Jesus, sendo cada vez mais parecidas com Jesus. 1 João 2, 5 e 6 diz o seguinte: aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Veja que, novamente, a palavra de Deus nos diz que nós devemos guardar a sua palavra. O que é isso? Eu tenho que aprender, guardar essa palavra no meu coração e praticá-la. Porque não adianta eu guardar o ensinamento o aprendizado intelectual, a parte apenas cognitiva. Eu tenho que transformar esse conhecimento da palavra em prática. E como eu faço isso? Andando assim como Jesus andou. Então, mais uma vez, a palavra de Deus me aponta quem é meu exemplo, para quem eu devo olhar, a quem eu devo seguir, como eu devo caminhar. E Colossenses 3:10 continua dizendo, nesse mesmo sentido: e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, vejam, quando a redenção do sangue de Jesus me alcança, eu tenho que me despojar do velho homem, da velha Estela, e tenho que me revestir de uma nova Estela. Para quê? Para que seja refeita a minha imagem passo a passo, para o pleno conhecimento
da palavra, segundo a imagem daquele que me criou, que é o Senhor Deus. Então, é um processo. Eu me despojo do velho homem, mas também tenho que me revestir do novo homem, porque não adianta me despir daquilo que não cabe mais para um seguidor de Jesus, se eu também não me revestir de tudo aquilo que ele deseja. E depois de ver todos esses versículos, nós concluímos que esse caminho, a vontade de Deus, é um caminho estreito, não é um caminho largo, porque eu tenho que renunciar aos desejos do meu coração, né? Eu tenho que buscar a vontade soberana do Senhor. Então, é um caminho estreito, mas é uma rota segura, porque eu sei que eu estou caminhando de acordo com a vontade daquele que me criou, daquele que me conhece bem, melhor do que qualquer um. Então, Deus se mostra aos que aprenderam a perguntar: quem eu devo ser? E olhar para Cristo em busca da resposta. Porque só nele eu vou encontrar a resposta para esta pergunta: quem eu devo ser? Então, nós vimos que nós devemos refletir a glória do Senhor, e para isso eu devo seguir o modelo que Jesus me deixou. Nós já estudamos os atributos incomunicáveis, aqueles que afirmam, né, a grandeza, a majestade absoluta do nosso Deus e pertencem somente a Ele. Eles não são compartilhados com os homens, né? São atributos que se referem às características intrínsecas e inerentes à natureza do Senhor. E nós vimos já no começo desse estudo que alguns deles são onipotência, onisciência, onipresença, imutabilidade, eternidade. Nós estudamos 10 na nossa primeira fase. E agora nós vamos começar a estudar os atributos comunicáveis, aqueles que de alguma forma são comunicados, compartilhados conosco, e porque também são reflexo, né, do caráter de Deus, mas podem ser experimentados e vivenciados por nós. E através do exercício desses atributos é que eu consigo avançar no meu processo de santificação, para que eu seja cada vez mais parecida com o modelo, que é Cristo Jesus. Então, nós vamos estudar também 10 atributos comunicáveis, na seguinte ordem: santo, amoroso, bom, justo, misericordioso, gracioso, fiel, paciente, verdadeiro e sábio. Nós vamos nos deter cada estudo em um deles para nós aprendermos como que eu posso ser santo. Se eu estou caminhando no processo de santificação, como é que Deus me santifica através desse processo? Como é que eu posso ser amorosa? Eu recebi amor do Senhor. Foi por amor que ele enviou o seu filho Jesus. E é através desse amor que ele derrama na minha vida é que eu consigo amar as pessoas, é que eu consigo amar o próximo. Como é que eu posso ser boa? Nós sabemos que Deus é bom. E em todos esses atributos aqui, Deus é perfeito. Nós não. Nós vamos buscar exercitar esses atributos, porque ele compartilha esses atributos conosco, mas nós vamos, como o louvor disse, né, que nós ouvimos no início, nós vamos necessitar demasiadamente, exclusivamente do Senhor, para que esses atributos sejam exercitados na nossa vida. Então, quando nós expressamos qualquer um desses atributos comunicáveis, nós estamos refletindo o caráter de Deus. Vejam, repetindo mais uma vez, nós nunca podemos nos esquecer disso. Nós fomos criadas para refletir a glória de Deus, refletir o caráter de Deus. Como que eu posso fazer isso? Se Deus é bom e eu exercito esse atributo na minha vida, na dependência do Senhor, eu estou refletindo o caráter de Deus na minha vida. É algo fácil? Não.
não é algo fácil. Se depender da força do nosso braço, nós não vamos conseguir, porque como nós já vimos, o nosso coração, ele é inclinado naturalmente, né? Para o mal, para a desobediência. Mas nós vamos conseguir exercitar esses atributos, vivenciar esses atributos na suficiência que vem do Senhor, na dependência que nós devemos ter dentro de uma vida de relacionamento íntimo com o Senhor, em dependência contínua da graça dele sendo derramada em nós. E é só pela graça do Senhor que nós conseguimos fazer isso. Mas se você quer ser uma mulher transformada, é necessário que nós busquemos conhecer cada vez mais da palavra do Senhor. Eu recebi um retorno muito gratificante de uma das irmãs que participou na sexta passada, hoje ela não está porque ela está em um curso, e eu não sei se as irmãs se lembram, nós estudamos o Salmo 139 como texto base, e como ele era grande, nós extraímos apenas alguns versículos que eram mais significativos naquele momento, mas eu desafiei vocês a meditarem neste Salmo, quando vocês terminassem o estudo durante a semana. E essa irmã fez isso. Ela meditou, ela fez a devocional dela no Salmo 139. No próximo estudo, ela vai testemunhar do que aconteceu na vida dela através da meditação nesse salmo. Então, se você quer ser uma mulher transformada, você e eu precisamos buscar continuamente esse relacionamento com o Senhor. O Senhor Deus é um Deus relacional. Vocês se lembram daquele exemplo que eu dei de Abraão, quando o Senhor pede a Abraão que vá até um determinado lugar e sacrifique o único filho que ele tinha? E Abraão obedeceu, né, sem questionar, e no momento em que iria executar isso, Deus proveu um cordeiro para que fosse substituído, né, o filho de Abraão. Por quê? Porque Deus queria não o filho de Abraão. Deus queria o coração de Abraão. Deus queria saber se Abraão, de fato, estava com o coração dele todo nas mãos do Senhor, obedecendo, né, dependendo do Senhor, crendo que o Senhor iria prover algo para livrá-lo daquela situação. E nós podemos e devemos caminhar assim como Abraão caminhou, dependendo do Senhor, para sermos transformadas de glória em glória, como nós vimos no versículo. E para isso nós precisamos estudar a palavra de Deus com alegria, com intimidade. E quando nós estivermos vivendo dessa forma, não será mais preciso ficar preocupado: o que eu devo fazer, que decisão eu devo tomar? Essas dúvidas vão chegar, mas nós vamos ter a segurança de ter o caminho da palavra aberto, nós vamos estar caminhando neste caminho como luz para os nossos pés, né? Como luz para a nossa vida. E nós vamos encontrar na palavra todas as respostas para quem nós devemos ser. E se nós sabemos quem nós devemos ser, nós não vamos ter dúvida no que nós devemos fazer. Percebem como a ordem é importante? Não adianta eu perguntar: o que eu devo fazer, se eu não sei nem quem eu sou, nem quem eu devo ser. Mas se na palavra e numa vida de intimidade com o Senhor, eu sei quem eu sou e sei quem eu devo ser nesse processo, nessa caminhada, eu vou saber o que eu devo fazer. Que Deus possa abençoar cada um de vocês nesta busca constante que nós devemos ter no aprendizado da palavra. Eu vou encerrar a gravação para que nós possamos orar